Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória entre tentar entrar na faculdade de medicina. Ela começou lá atrás, em 2015, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, e persiste até hoje, em 2021, onde eu tô no meu sexto ano de cursinho. Oi, eu vou contar pra vocês um pouco da minha história de vestibulanda. Eu me chamo Rúbia, tenho 23 anos. Comecei a estudar para medicina desde o meu terceiro ano do ensino médio, quando eu decidi que eu ia prestar o vestibular de medicina. E desde então eu comecei a estudar. Mas em 2015 ainda eu não tinha quase nada de noção. Eu prestei aquele ano falando, eu vou fazer a prova, mas nunca tinha feito uma prova antiga, nunca tinha feito nada. Foi meu primeiro ano que eu fiz o Enem, foi o primeiro ano que eu fiz outros vestibulares, então foi tudo muito uma novidade. Sempre estudei em escola particular, eu sei que eu tive oportunidade e agradeço muito por isso. E também eu tive a oportunidade de escolher qual cursinho eu ia prestar. Em 2015 foi meu terceiro ano do ensino médio. Eu nunca fui aquela aluna que só tirava 10 ou que ficava de recuperação. Eu era uma aluna na média. E eu decidi que aquele ano eu ia estudar. Eu ia estudar um pouco mais, porque eu queria passar no vestibular de medicina no final do ano. Mas eu não tinha noção nenhuma de como era o mundo do vestibular, que hoje eu sei que é muito diferente do que eu imaginava lá atrás. Então, eu resolvi, no meu terceiro ano mesmo, entrar em um cursinho no meio do ano, que foi, um pouco cansativo, porque eu estudava de manhã, aí de noite eu ia pro cursinho. Eu acabei fazendo prevê aqui na minha cidade, no período noturno. Foi a primeira experiência que eu tive com o cursinho, mas não foi nada do que eu imaginava. Chegou no final do ano e eu não passei. Era uma coisa meio que eu tinha certeza. Porque, nossa, era difícil. Nossa, fazer a FUVEST pela primeira vez foi praticamente impossível pra mim. Prestar o Enem também, todas as outras provas. Eu fui terrivelmente ruim. Então, em 2016 eu resolvi fazer meu primeiro ano de cursinho, que foi o primeiro ano de fato. Então, eu e minha mãe conversando bastante e acabamos optando pelo COC. Foi aí que eu comecei a entender como era o mundo do vestibular. Esse meu primeiro ano de cursinho foi um pouco complicado pra mim, porque eu ainda não tinha muita noção de como é estudar pra entrar em medicina. E o cursinho naquela época, não sei, eu acho que eu não me adaptei muito ao material, aos professores, nem à escola em si. Chegou no final do ano, e eu acabei tendo uma perca na minha família. E não passei. Eu já sabia que eu não ia passar naquele ano. No começo do ano você fala, eu vou estudar muito. Você até estuda, mas você não tem muita noção de como é o vestibular por ser tão concorrido. Que antes, lá atrás, a nota de corte era 75 de 90, hoje já tá 86. Subiu bastante a nota de corte. Então, eu já sabia que não ia passar porque eu não tinha focado o suficiente. Eu achei que era o suficiente. No começo do ano, eu acreditava que iria passar, mas ainda não tava fazendo o meu máximo. Eu acabei não fazendo nenhum simulado no cursinho, os simulados que o cursinho disponibiliza, que era de sábado. Então, foi uma parte que eu precarizei bastante, que isso lá refletiu na minha nota. Em 2017, eu e minha mãe pegamos, sentamos de novo, conversamos sobre o cursinho e acabamos optando pelo ADV, que eu acredito que seja o melhor cursinho da minha cidade. É um cursinho excelente, eu adorei muito, usa o material poliedro. Então, foi um cursinho que eu me adaptei bastante, tanto ao material didático quanto aos professores. Foi um ano que eu aprendi muito mesmo. Eu tinha muita lacuna do ensino médio. Nossa, principalmente em biologia. Nossa, só de lembrar, parecia que eu não sabia nada. A primeira aula que eu assisti do professor, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E as outras matérias também. Apesar de ter escolhido um cursinho excelente, era um cursinho integral. Então,
eu chegava bem cedo e chegava na minha casa umas 6h30. Chegava bem tarde. Às vezes tinha dia que a aula terminava 3h40 e eu chegava um pouco mais cedo, mas foi um ano que eu aprendi muito em relação ao conteúdo, mas eu não pratiquei em relação ao exercício. O meu tempo de estudo ativo, que era que eu fazia exercício, foi muito curto. E isso foi uma parte que lá na frente fez eu não ser aprovada. Por mais que esse ano eu já me dediquei muito mais aos simulados. O cursinho tinha simulado todo sábado de manhã. Se eu não fiz todos, eu fiz praticamente todos os simulados que o cursinho disponibilizou nesse período. O cursinho tinha um aplicativo lá que mostrava sua nota e sua média, então isso acabou que eu não corrigi a prova, porque ela já era praticamente corrigida pelo aplicativo, onde eu errei, então eu não revi a questão, isso foi um erro. Aí chegou no final do ano, eu não passei de novo. Nossa, a cada não que você escuta, parece que seu sonho tá ficando mais longe. Só que, na verdade, ele tá ficando mais perto, porque a cada não você tá chegando um pouquinho a mais pra tentar realizar seu sonho. E como eu não tinha passado, mais uma vez eu fui procurar cursinho. Só que dessa vez eu já tinha certeza do cursinho que eu queria, que era o mesmo cursinho. Eu ia me manter no cursinho, porque eu tinha adorado o material, eu tinha adorado os professores, eu aprendi muito. E esse foi um ano que eu observei que eu preenchi muito minhas lacunas. Porque foi um ano que eu reaprendi tudo de novo. O terceiro ano que eu tô vendo a mesma matéria. Só que o primeiro ano nem contou muito, porque não foi tão completo em tudo, ao meu ver. Agora, meu segundo ano foi muito completo, só que foi um ano que eu não consegui absorver tanto, porque era muita informação. E agora, no terceiro ano, eu tentei preencher algumas lacunas do segundo ano e do primeiro, e eu vi que minha evolução foi muito boa, tanto em redação quanto nas outras disciplinas. Que, por sinal, o professor de redação era excelente, e eu tenho aula com ele até agora. Mesmo eu tendo feito os simulados que o cursinho disponibilizava, eu ainda tava com aquele problema de estudar. Porque o cursinho era muito pesado, você chegava de manhã e voltava só de noite pra sua casa. Então, eu tava tendo muito pouco tempo pra resolver os exercícios. Às vezes eu resolvia até na aula, mas ainda, como é muita matéria, você tem umas 6 aulas por dia de matéria diferente, 5 aulas por dia de matéria diferente. Então é muito exercício, principalmente em exatas. Quem já estudou com material do poliedro sabe que exatas é bem puxado os exercícios, então demora muito. Então a matéria acabou acumulando, chegou no final do ano, eu não tinha feito todos os exercícios que deveria. Isso foi um ponto bem negativo. E, mais uma vez, eu precarizei a correção de simulado. Eu fazia um ou outro simulado enquanto eu deveria ter feito todos. Eu corrigia todos os simulados, mas aquele, tipo, acertei, errei, e eu não ia buscar o conteúdo profundamente do que eu tinha acertado, do que eu tinha errado. E isso eu acho que foi um erro muito relevante na minha aprovação. Chegou no final do ano, eu tive uma nota muito maior do que a do primeiro e do segundo ano de cursinho. Eu tava vendo a minha evolução, eu tava vendo o quanto eu tava melhorando. Eu fiquei muito feliz, isso me motivou, mas é óbvio que quando você recebe um não, começa a vir aquela frustração, a insegurança. Aí você começa a ver seus amigos passando e começa a chegar novas pessoas no cursinho e continua esse ciclo. É bem difícil. Não que eu não fiquei feliz pelos meus amigos, é óbvio que eu fiquei feliz, mas é aquele momento que você vê tanto os seus amigos do cursinho sendo aprovado, quanto os seus amigos do colégio que já estão terminando a faculdade. E esse momento é um pouco difícil. Não que você não fique feliz por eles, é óbvio que eu fiquei, mas é complicado porque parece que só a sua vida não decola, só a sua vida tá estabilizada. Então, eu não passei de novo. Aí em 2019, eu sentei com a minha mãe e conversamos.
muito sobre estudar em casa. Aí eu decidi que esse ano eu ia começar a estudar sozinha em casa. Porque como eu não tava tendo muito tempo de fazer exercício, era o que eu precisava no momento. Aí eu assinei algumas plataformas digitais e comecei o estudo em casa. Foi um ano bem diferente, porque desde então eu só tinha estudado com o professor na minha frente. Aí estudar pelo computador é diferente, porque você tem que manter a sua rotina certinha. Quando você começa a estudar em casa, depois de muito tempo estudando no cursinho, muitas pessoas acreditam que você não tá estudando, ou que você não vai passar, que só passa quem estuda no cursinho mais caro, que só passa quem estuda em cursinho presencial, e não é bem assim. Eu já vi muitas pessoas que passaram estudando em casa, e se você tiver disciplina, o negócio flui, mas você tem que se dedicar. Acordar no horário estipulado, almoçar no horário estipulado, voltar a estudar no horário estipulado, e fazendo com que tudo isso dê certo, e fazendo um cronograma certinho, igual tem no cursinho. No meio do ano eu resolvi que eu ia fazer matérias isoladas. E comecei a fazer redação presencial. Foi uma coisa que me ajudou muito, que redação é essencial, né? A que te dá maior nota e a que te diferencia do restante. E comecei a fazer aulas de física e matemática no período da noite. Só que não era aula de conteúdo, era só exercício, que era o que eu precisava também. Era uma maneira de tentar diminuir o seu tempo em relação a cada questão. Mas confesso que foi bom, mas a pegada do professor era bem pesada. Tanto é que ele fazia vários exercícios durante o período de 3 horas e depois pra casa tinha muito mais exercício e exercícios bem complexos. Mas o que ainda me faltou esse ano foi simulado. Por mais que eu tenha feito muito exercício, muito mais exercício do que eu fiz em todos os meus anos anteriores, eu precarizei o simulado, que querendo ou não é uma parte muito importante, porque é o que você vai fazer no final do ano. Então, se você treinar simulado, vai te ajudar muito. E no final do ano, eu recebi a notícia de que não passei de novo. Foi um ano muito difícil pra mim. Foi um ano que eu perdi 2 pessoas muito queridas, bem próximo da época de prova. E aquele ano me abalou muito. Então, né, voltando. No ano de 2020, logo após eu receber a mensagem de não aprovação, eu sentei com a minha mãe de novo, conversamos e eu decidi que esse ano eu iria estudar novamente em casa, porque por mais que de tudo que eu passei em 2019, eu vi uma grande mudança. Por mais que minha nota tenha caído, ainda foi um ano muito bom. E eu acredito que ela não caiu por falta de estudo, porque foi um ano que eu estudei bastante, mas por tudo que aconteceu naquele ano, que foi um ano bem complicado. Então, em 2020, eu resolvi continuar estudando novamente em casa, só que eu fiz isoladas de biologia, química e matemática. Então, todo dia, toda segunda, quarta e sexta, eu ia pro cursinho no período da noite. E também fiz redação de quinta à tarde, só que aí era online. Então eu tinha o período da manhã inteiro pra estudar, o período da tarde inteiro pra estudar, menos de quinta que eu tinha redação à tarde. E o período da noite era o período que eu ia pro cursinho, nesses 3 dias, pra ter as isoladas. Que, nossa, foi os mesmos professores que eu tive no cursinho ADV, que são excelentes. Era meio que um cursinho deles, que eles pegaram e fizeram algumas isoladas. É um cursinho sem material.
igual tipo coque, etapa, ângulo, poliedro. É um material que eles mesmos fizeram, mas focado em vestibular. Então, aí foi um ano que, nossa, um ano que se não foi o ano que eu mais estudei, chegou bem perto do ano que eu mais estudei. Foi um ano que eu tive um estudo muito mais ativo, porque eu fazia muito exercício. Porque eu tinha muito tempo livre. Livre não, né? Muito tempo de estudo. Então, eu fiz muito exercício. Só que ainda eu precarizei muito o simulado. Que, querendo ou não, é uma falha muito grande que eu levei nesse tempo inteiro. Mas os exercícios eu tava sempre fazendo, corrigindo e às vezes fazendo de novo, tirando minha dúvida. Que dúvida também é uma coisa muito importante. Não adianta você levar essa dúvida, porque às vezes no primeiro ano de cursinho eu tinha muita dúvida de alguma coisa e ficava com vergonha de perguntar. Aí você leva essa dúvida, ela só vai aumentando. A dúvida você tem que tirar na hora. Se não for na hora, você tem que tirar na mesma semana ou alguns dias depois, mas não leva a dúvida. Porque isso eu acho que é uma falha muito grande dos estudantes. Próximo do vestibular, meu namorado acabou sofrendo um acidente e ficou na UTI. Foi uma semana bem complicada, mas hoje ele já tá bem e tudo bem. Aquele ano eu tava. O ano de 2020, eu tava muito confiante do que eu ia passar e tudo. Eu tinha estudado muito, mas eu não passei. Também foi um ano complicado com a quarentena. É que eu já vivia meio que nenhuma quarentena, porque eu ficava praticamente o dia inteiro em casa. Só saía à noite pra ter a aula do cursinho, que começou a ser online também. Então eu ficava o dia inteiro em casa. Eu mantive minha rotina praticamente. Isso eu acho que não me atrapalhou muito, mas acabou atrapalhando muitos estudantes. Então eu acho que talvez o que tenha me atrapalhado mais nesse ano, mais a relação de como seria o vestibular, as notícias, que às vezes, nossa, eu vou falar pra vocês, que às vezes não é bom ficar no Twitter toda hora, no Facebook toda hora, porque, nossa, só tem notícia que vai te deixar pra baixo. Até no YouTube também. Você tem que filtrar essas notícias, porque, nossa, só tem manchete. Não vai ter Enem esse ano. O Enem vai ser adiado. Ai, não existirá mais Enem. Nossa, essas coisas eu acho que coloca mais ainda o estudante pra baixo. Em seguida saiu que o Enem seria em janeiro. Então, teve um tempo bem maior de estudo. Eu consegui ter uma revisão que eu nunca tive, porque as provas, as matérias no cursinho sempre acabava muito próximo da prova do Enem, que geralmente acabava em outubro. Aí a prova era no começo, na primeira semana de novembro. Então teve uma abertura muito grande entre terminar a matéria e começar a revisão. Por um lado, isso foi bom, porque deu um tempo de estudos maior. Mas por outro lado, foi bem complicado. É o que tá acontecendo nesse ano de 2021. Então, eu praticamente não tive férias. E uma coisa que foi bem complicada foi a relação de SISU, que demorou muito pra sair, saiu quase agora. Então, as outras provas até que saíram um pouquinho antes, mas nessa... A Unesp também foi esses dias quase. Então, é uma coisa que o aluno fica... Tá, 2021 chegou. Eu faço o quê? Eu espero a nota, eu começo um novo ano de cursinho, e se eu esperar a nota e mais uma vez eu não for aprovado, ou se eu não começar o cursinho e eu for aprovado. Aí fica nessa indecisão. Eu acabei optando por começar de novo, e eu tô estudando em casa, como todo mundo, tô fazendo um cursinho online, tô fazendo antes. Vou voltar a fazer minha redação, meu curso de redação, porque eu não passei de novo o ano passado. Esse ano eu vou tentar novamente. Vou começar a fazer redação. E eu não sei ainda se eu vou fazer alguma isolada ou não, mas esse ano eu mudei totalmente minha forma de estudo,
que depois eu posso até fazer um vídeo pro canal falando como que eu tô estudando, porque eu tô tentando fazer um estudo bem mais ativo e colocando tudo aquilo que eu vi, que eu errei nos meus anos anteriores, eu tô tentando mudar minha forma de estudar. Negligenciando o simulado, negligenciando os exercícios, é uma coisa que, se eu continuar assim, eu vou demorar muito mais tempo pra passar. Então, o vídeo de hoje é basicamente isso. Queria dizer pra vocês que às vezes a medicina não te escolhe, mas o importante é você não desistir, continuar lutando, porque se isso é seu sonho, uma hora você vai chegar lá. Mas que nesse processo tenha muitas pessoas que te coloquem pra baixo, que queiram te desestimular, que queiram fazer com que você desista do seu sonho. Às vezes nem é por mal, mas às vezes é porque elas pensam, se eu desistir de uma coisa, o outro também pode desistir. Então, se isso não foi ruim pra mim, talvez não seja ruim pra ele, mas é o que a gente tem que ver, é o que realmente é o nosso sonho, o que realmente importa, e que cada caminho é um processo e é construído por partes. Às vezes você já tá chegando, falta só um pouquinho pra você chegar, mas se você desistir, você nunca vai chegar lá. Então é aquela famosa frase: só não passa quem desiste. E eu levo isso pra mim, que eu sei que um dia eu vou chegar lá, eu sei que um dia eu vou realizar esse sonho, então eu sigo tentando. Agora eu queria falar pra vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.